Olá, irmãos. Hoje, graças ao Senhor, é muito bom estar aqui com vocês, avisando que essa mensagem de hoje nós vamos estar transmitindo, estamos transmitindo, na verdade, pelo Facebook da Igreja em São Luís e também pelo nosso canal da Igreja em Bacabal, pelo YouTube. Antes de começar a nossa mensagem, eu gostaria de orar com vocês. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, por este dia, pelo pão de cada dia, por toda a palavra, que nós temos recebido nesses últimos dias. Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer, Senhor, cuidar de cada um de nós. Senhor, fala conosco, continua nos dando a direção. Senhor Jesus. Irmãos, eu pessoalmente estou muito feliz. Feliz porque a gente tem recebido muito do Senhor ultimamente. Recebido bastante palavra. E a gente precisa perceber, irmãos, que essa palavra é tanto que para nos transformar como indivíduos, mas também para nos transformar como igreja, né? Então, essa palavra que nós temos recebido, essa palavra profética, né, que é como uma candeia que ilumina todas as coisas, é justamente para isso, para fazer algo que vai transformar a sua vida. Então, a gente tem recebido palavras sobre o sacerdócio, temos recebido palavras sobre a questão da realeza, tem recebido palavras sobre o exército de Deus, sobre o alistamento para o exército de Deus e sobre os acontecimentos finais. Irmãos, eu fiquei muito impressionado em relação à palavra de reconciliação. Mesmo que nós tivemos uma experiência essa semana que foi muito importante. Irmãos, nós precisamos aproveitar esse momento para nós nos reconciliarmos, ou seja, com o Senhor, ou seja, com os irmãos, ou seja, com nossos amigos, ou seja, com parentes, agregados. Precisamos nos reconciliar com o Senhor. Eu vou contar para vocês uma experiência que aconteceu com um amigo nosso essa semana. A filha dele se separou do genro dele, né? E o que aconteceu? Ali gerou uma certa inimizade, tanto do genro, né, quanto do sogro. E aquela situação começou a pesar ali o seu coração. E em um determinado momento, né, o que aconteceu? Ele contraiu o Covid. Né? Quando ele contraiu o Covid, ele foi parar no hospital. E o genro foi lá fazer uma visita para ele. E ambos se perdoaram, né? E depois ele passou uma mensagem para minha esposa, falando: olha, se eu soubesse, né, que isso seria tão bom para mim, eu já teria feito isso antes. Eu estou aqui aliviado, completamente aliviado. Eu o perdoei, ele me perdoou, né? Então ambos se perdoaram. E o que aconteceu depois? Passou alguns dias, ele partiu para o Senhor. Então, irmãos, eu fico pensando, né, como que essa pessoa, como que esse irmão, né, ele iria se apresentar ao Senhor com aquele coração cheio de amargura. Então, irmãos, o tempo é agora, né, para você aproveitar essa palavra de reconciliação. Então, não perca o seu tempo. Por outro lado, irmãos, nós precisamos perceber também que como é que nós vamos participar no futuro, né? Como é que nós vamos sair dessa situação? Nós sabemos que o Senhor está voltando, sabemos do sacerdócio, sabemos da realeza, né? Agora, como que você vai terminar os seus dias? Como um perdedor, né? Ou como um vencedor? Talvez você esteja pensando: não, essa palavra não é para mim. Eu não consigo ser um vencedor. Essa palavra é para o Lennon, essa palavra é para o Zé Filho, essa palavra é para o Edilando, né? Essas pessoas podem ser vencedores. Ou o irmão responsável da minha localidade, ou o Pedro Dong, ou Esdra. Então, irmãos, esse daí não pode ser o nosso sentimento, né? Essa palavra de vencedor é para todos nós. Todos nós podemos ser vencedores. O que vai nos fazer vencedor? É justamente a palavra profética. A palavra profética, ela está aí para te tornar um
vencedor. E, irmãos, como diz a minha esposa, né, o Senhor não dá, só dá o cobertor, né, conforme o frio. Ou seja, o Senhor não vai pedir para você coisas impossíveis, né? Ele só vai cobrar de você aquilo que é possível. Então isso, irmãos, por outro lado, deixa o nosso coração mais tranquilo, mais aliviado. É assim que nós devemos pensar. E quando nós obedecemos essa palavra, né, essa palavra de encabeçamento, ou seja, o Senhor vai colocando em ordem todas as coisas. Então fica o quê? Possível, irmãos. A questão é que ainda falta o quê? Um encabeçamento. Então, quando falta o encabeçamento, as coisas elas realmente se tornam impossíveis. Mas debaixo de um encabeçamento, né, as coisas elas se tornam possíveis. Então, a palavra, irmãos, veio para isso. Essa palavra profética, ela veio para tornar todas as coisas possível. Então, o Senhor não vai pedir de nós algo que é impossível. E esse sentimento, irmãos, esse sentimento de que não é para mim, de que eu não vou ser um vencedor, disso que esse sentimento é só para algumas pessoas, irmãos, eu posso garantir para você que esse sentimento, ele não é de Deus. Esse sentimento, ele vem do inimigo. O inimigo, o que ele quer fazer com você? Ele quer te abater, né? Ele quer entrar na sua mente, ele quer te desanimar. Irmãos, esse momento é a hora de nós erguermos a nossa cabeça, né? Erguermos a nossa cabeça e confiarmos nas promessas de Deus. Nós temos um Deus que ele não falha, nenhuma promessa falhou. Isso tanto no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Gostaria de ler com os irmãos um versículo aqui em Josué, capítulo 21, versículo 45. Josué 21, versículo 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, todas as palavras, tudo se cumpriu. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, irmãos, quem fez a promessa é fiel. Nós precisamos crer nessa promessa que o Senhor fez para cada um de nós. Vamos ler também em Hebreus 10, o versículo 35 e o versículo 36. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Irmãos, não vamos abandonar a nossa confiança. Nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos confiar que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, irmãos, nós não podemos esquecer essas duas palavrinhas, né? Confiança, né? E perseverança. Ali em Mateus fala assim, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, irmãos, não esqueça dessas duas palavras. Se apegue com mais firmeza às palavras ouvidas, né? Aqui vamos ver aqui em Hebreus, capítulo 2, versículo 1. O que ele diz aqui? Por esta razão importa que vos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então vamos nos apegar à palavra, vamos nos apegar à palavra profética, porque é essa palavra, irmãos, que está nos dando uma direção, que está o quê? Encabeçando todas as coisas,
quando você é encabeçado por essa palavra, não sei se você já sente que você já começa a ser direcionado por essa palavra, que hoje, né, você já não tem tanta liberdade quanto você tinha antes, que o Senhor está falando muito mais para você, falando muito mais para mim do que Ele falava antes. Então, irmãos, esse é o interesse de Deus. Então, Ele vai cumprir essa promessa. Agora, você precisa confiar no processo, né? Confiar e perseverar. Por isso, Pedro fala o seguinte, que nós não podemos nos esquecer dessa palavra. Precisamos estar sempre lembrando dessa palavra. Olha quem é Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Aqui. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Ou seja, nós precisamos, enquanto nós estamos nesse tabernáculo, estar sempre lembrando essa palavra. Versículo 15. Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Então nós precisamos conservar lembrança de tudo, lembrar de toda essa palavra. E aqui onde é que entra a palavra profética? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la. Irmãos, fazeis bem em atendê-la. Fazeis bem em atendê-la a essa palavra profética. Porque ela é o quê? Ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Eu gostaria de contar para vocês uma experiência. Eu não sei quantos que estão nos assistindo aqui são cearenses, mas lá no Ceará tem uma gruta que chama assim a Gruta de Ubajara. Acredito que o irmão Zé Filho deve conhecer essa gruta de Ubajara. Né? Zé, se estiver ouvindo essa mensagem aí, se estiver curtindo aí, dá um like aí, né? dá um joinha para nós, dizendo que você conhece a gruta de Ubajara. Então, uma vez eu fui fazer um passeio ali naquela gruta. Aí o guia turístico falou para nós o seguinte, que morreram pessoas ali naquela gruta. Por quê? Elas entravam com a vela, e vinha um vento, soprava, né, e elas se perdiam ali dentro, não conseguiam encontrar a saída. O que aconteceu? Ele foi lá, vamos fazer um teste. Ele apagou todas as luzes da caverna, ali da gruta. Irmãos, eu não enxergava nada. Não conseguia enxergar nada. Então, irmãos, eu fico pensando, como é você caminhar no escuro? Como é você caminhar em um terreno tenebroso? Irmãos, nós precisamos louvar o Senhor. Nosso coração precisa ser um coração de gratidão. Porque nós temos uma palavra que é o quê? Que é como essa candeia, né? Que vai iluminando os nossos passos. Que ela está o quê? Iluminando os nossos caminhos. Imagina, eu não sei, né? Essa semana uma irmã me ligou. Falou assim, irmão Kleiber, é até uma senhora de idade, né? Falou assim, olha, irmão, como eu cresci nesses dias. Como eu cresci. Olha, e ela tem 80 anos de idade. E uma pessoa parecia uma esponja, né? Recebendo aquela palavra. E ela falou assim, olha, irmão, como eu cresci, né, nesses dias recebendo essa palavra. Então, irmãos, fazei bem em atendê-la. E ela falou algo para mim que eu compartilho do mesmo sentimento dela. Irmãos, o que seria de nós? O que é dessas pessoas que não têm essa palavra nesse momento que nós estamos vivendo? Graças ao Senhor nós temos uma palavra que ela nos dá direção, ela nos dá conforto. Mas as pessoas aí fora não sabem nem o que está acontecendo, né? Casamentos estão sendo desfeitos, problemas familiares e as histórias que a gente ouve que não dá nem para contar aqui. Mas, irmãos, nós realmente somos pessoas privilegiadas. A palavra, ela
tem nos iluminado e ela tem nos ajudado e tem nos dado uma direção. E nós estamos caminhando, né, por meio dessa palavra. E vamos continuar caminhando, vamos seguir a nossa carreira, né, e vamos conquistar o nosso galardão por meio dessa palavra profética que vai encabeçando todas as coisas. Agora, irmãos, nós precisamos também ter uma reação. Se você não tem uma reação a essa palavra, você precisa fazer o quê? Você precisa orar ao Senhor, né? Ora ao Senhor e veja o que está impedindo, qual o obstáculo que está tendo, né, que você não consegue praticar, que você não consegue reagir a essa palavra. Logo no começo, quando nós estudamos as primeiras mensagens, o Pedro falou para nós que nós precisamos nos apresentar nus diante do Senhor, assim como Adão e Eva. Não nu, mas aqui ele está falando nu no sentido figurado. Ou seja, o que ele está tentando falar para nós? Que nós precisamos nos apresentar ao Senhor com o coração aberto, né? Sem reservas, sem querer esconder as coisas do Senhor, né? Você pode confessar: Senhor, eu realmente não tenho atentado por essa palavra, né? Realmente eu me distraio, Senhor, realmente, né, eu ainda estou muito comprometido com esse mundo, eu ainda estou muito arraigado a esse mundo. Confesse ao Senhor, né, que aí o Senhor vai, não que Ele vai remover os obstáculos. Muitos cristãos pensam que o Senhor vai remover os obstáculos. Mas, seu irmão, o Senhor não vai remover os obstáculos. Ele vai fazer o quê? Ele vai elevar o nível das águas. Então, você vai poder passar por esses obstáculos, né, com a água mais lá em cima. Né? Tem uma experiência do Altman Nee, né, que ele, não sei se foi um sonho ou se foi uma ilustração que ele fez, que ele estava num barco, né, e na frente do barco tinha muita pedra, ou seja, já havia muitos obstáculos. E aí ele teve um sentimento: eu oro ao Senhor para tirar a pedra, ou eu oro ao Senhor para elevar o nível das águas? O que você faria? Hoje você tem um grande obstáculo na sua vida que impede de você reagir à palavra. Eu acredito que a maioria pede para o Senhor remover os obstáculos. Mas, irmãos, peça para o Senhor elevar o nível das águas, né? Que você vai passar por essa situação e você vai ser um vencedor. Eu acredito nisso. E vai desembaraçando de todo o peso do pecado. Por outro lado, irmãos, nós precisamos ter também uma força, né? Nós precisamos ter força para vencer todas essas coisas, porque às vezes você se sente pressionado. Eu sei que você se sente pressionado. Eu tenho negócios, eu tenho empresas, e às vezes eu me sinto pressionado, e essa pressão vem para todo quanto é lugar, para todas as idades. Ela vem para os jovens, ela vem para o adulto, ele vem para a pessoa que é funcionário, que é um colaborador. Ele vem para todas as pessoas, irmãos. Mas o que vai nos dar a força necessária para nós sairmos dessa situação, para nós resistirmos a toda essa pressão? Na verdade, irmãos, eu acredito até que a nossa vida, né, é um SEAP. Né? É um SEAP. A minha empresa, eu estava tendo comunhão com o Miguel essa semana em uma live pelo Avança Jovens de Bacabal, e ele estava me falando que a empresa dele serviu para ele como um SEAP. Então eu fiquei pensando, a minha empresa também serve para mim como um SEAP. O seu trabalho serve para você também como um SEAP. Veio ali para te aperfeiçoar. Mas a questão, onde é que está a diferença? É a questão que você precisa buscar o Senhor. A palavra, irmãos, ela tem um poder, né? Ela tem um poder e ela transmite para você espírito
e vida, e ela te dá a direção. Eu vou contar aqui algo que ocorreu com Elias. Elias, ele estava também ali eu não vou ler para não tomar muito tempo dos irmãos. Elias, ali em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 3 até o versículo 8, conta um trechinho da história de Elias, onde ele estava muito pressionado. E aquilo ali, aquela pressão, desanimou Elias. Desanimou tanto Elias que ele quis ir dormir. Ele foi para um pé de árvore, debaixo de um pé de árvore ali, e foi dormir. Irmãos, quantas vezes nós também nos sentimos tão desanimados que a única vontade que dá em nós é o quê? De dormir, de descansar. Não, eu quero, fecha tudo, apaga tudo, né? Eu quero ir para o meu quarto, eu quero dormir, não quero conversar com ninguém, né? Eu acredito que você passa por essa situação. Eu também já passei por esse tipo de situação. Mas aí o que aconteceu? O Senhor foi e enviou o anjo. Ele enviou o anjo, né? Preparou uma comida ali para ele e falou assim: olha, levanta e come. Elias pegou aquela comida, né? E comeu a comida. Só que qual foi a reação de Elias? Voltou a dormir novamente. Mas o Senhor, irmãos, é aquele que nos insiste em fazer reinar. Tem até um hino, não vou cantar para vocês não, tá? Mas o Senhor nos insiste em fazer reinar. O anjo veio novamente ali com Elias e preparou comida para Elias e mandou Elias comer e se levantar. E Elias comeu aquela comida. Irmãos, sabe qual foi a jornada de Elias depois daquela comida? 40 dias e 40 noites. Então, irmãos, nós temos obstáculos, mas nós temos a palavra. O inimigo, ele vem para nos desanimar, mas nós precisamos comer a palavra, porque a palavra é cheia de espírito, é cheia de vida, e ela vai dando a direção para todos nós. Por outro lado, irmãos, nós também temos o inimigo, né? Aí, precisamos estar percebidos que com o inimigo, a nossa luta não é com os irmãos, não é contra sangue e carne, mas contra o inimigo de Deus, Satanás, que vem o quê? Armar suas ciladas para cada um de nós. Aí nós precisamos novamente o quê? Da armadura de Deus. Nós precisamos do capacete da salvação. Ali está em Efésios, depois os irmãos dão uma olhada ali também. Tá bom? E nós somos o quê? Nós precisamos, irmãos, engajar, como eu falei para vocês logo no começo. O Senhor, ele tá montando o seu exército, né? E nós precisamos nos alistar nesse exército. Eu acredito que todo mundo já se alistou nesse exército. Eu me alistei nesse exército. E eu lembro ali que por muitas vezes os irmãos ilustraram que o exército de Israel, ela é o quê? É uma referência para todos nós. É referência para todos nós, porque ali eles têm um princípio seguinte: você passa pelo exército 2 anos, depois cumprido ali aqueles 2 anos, de tempo em tempo você volta ao exército ali para fazer uma reciclagem. Então, irmãos, aquele soldado que passou por 2 anos ali, ele nunca vai deixar de ser um soldado. Então, irmãos, nós também somos assim. Nós nunca podemos deixar de ser soldados. Nós temos que ter esse coração que nós pertencemos a um exército. E aqui eu queria fazer um convite para você também, CEAPista. Você que já passou pelo CEAP, vamos pensar, quem sabe, né, fazer uma reciclagem, voltar para o nosso centro de aperfeiçoamento para a propagação do Evangelho do Reino. O Senhor precisa de você, o Senhor conta com você. E aqui é o seguinte, em 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 3 e 4. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Tem sofrimento? Tem, irmãos. Tem gente que não quer sofrimento, mas eu quero ser
franco com vocês, existe sofrimento, tá? Não quero esconder isso de vocês não, né? Ali o Salmo 23 fala, né, que nós tem as veredas, mas tem o vale da sombra da morte. Mas, irmãos, o Senhor, Ele está conosco. Aleluia, que o Senhor está conosco. Em meio aos vales, ao meio aos sofrimentos, o Senhor, Ele está conosco. Aí você vai passar por isso daí, tá? E aqui fala o seguinte, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, irmãos, como bons soldados, nós precisamos o quê? Satisfazer a vontade daquele que nos arregimentou. Eu acredito que você é um soldado de elite, tá? E nenhum soldado de elite se envolve com os negócios dessa vida. Portanto, irmão, você é um soldado, né, sempre em serviço. Nós precisamos nos considerar que nós somos soldados em serviço. Que onde nós estamos, qualquer lugar, se considere, né, como um soldado em todo lugar, em todo momento, e com o ouvido atento, né, para ouvir a ordem, né, o comando do seu Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém, estamos quase terminando. E o Senhor, irmãos, Ele vai cumprir cabalmente, né, o teu ministério. Agora, ali em Romanos capítulo 12, versículo 2 e 3, o que se requer de um ministro? O Senhor está formando os seus ministros da nova aliança. E o que se requer de um ministro? Romanos 12, eu gosto muito desses versículos, não vou ler, mas os irmãos, olhem, capítulo 12, versículo 3, que fala o seguinte, que não pense, porque pela graça, vou ler, já que eu estou aqui, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Irmãos, nós não podemos pensar além do que convém. O que é pensar além do que convém? O meu ouvido, ele tem uma função, que é ouvir. Então é o que? É a função do meu ouvido. A minha boca é para falar. A minha boca é para falar. Agora, se o meu ouvido quer falar, aí o que acontece? Ele está pensando além do que convém. Entenderam? Por um lado também, você também não pode pensar aquém do que convém. O contrário também é verdadeiro. Um ministro da nova aliança, ele não pode pensar além do que convém e também não pode pensar aquém do que convém. O que é pensar aquém do que convém? Olha, essa palavra realmente não é para mim. É aquilo que eu falei logo no começo, né? Se você pensa isso daí, dessa forma, esse sentimento, eu acredito, irmãos, piamente que esse sentimento, ele não vem do Senhor. Ele vem realmente do inimigo que quer te abalar. Tá? Então não pense além do que convém e também não pense aquém do que convém. Senhor Jesus. E um ministro, irmãos, de uma nova aliança, ele é o quê? Ele é um pastor. Né? Ele é um pastor que pastoreia os seus rebanhos. Ele não é um dominador do rebanho. Há um tempo atrás, né, eu vi umas cenas que eu achei muito, assim, terrível. Achei terrível aquela situação ali. Tinha um pastor que ele não agia como pastor, mas ele agia como um dominador do rebanho. A minha esposa, né, a gente estava numa reunião, né, e lá na minha casa, e esse pastor estava lá também com a gente, e tinha umas irmãs lá. Aí minha esposa perguntou, falou: irmã, vamos voltar mais vezes aqui para a gente ter uma comunhão, só nós aqui, só as irmãs aqui, para nós desfrutarmos da palavra. Aí ele falou assim: não, eu tenho que perguntar ao meu pastor, né? Se o meu pastor deixar,
né, aí eu posso. Irmãos, isso aí não é um pastor, né? Isso daí é o quê? Um dominador do rebanho, né? Ele poda os irmãos, ele tira a liberdade do espírito. O pastor queria até proibir os irmãos de tomar Coca-Cola, né? Eu não estou fazendo propaganda da Coca-Cola aqui, né? Mas eu fiquei sabendo dessa história. Irmãos, isso aí é o quê? Ser dominador do rebanho não tem nada a ver, nem uma coisa com a outra, tá? Então, irmãos, nós precisamos aprender que o que o pastor faz, né? Ele cuida do Avança Jovem, né? Ele propaga o Avança Jovem, ele cuida dos jovens, ele olha a questão do ministério das mulheres, incentiva as irmãs a servirem ao Senhor. E, irmãos, a gente precisa perceber que, graças ao Senhor, as irmãs reagiram muito bem, né? Estão reagindo muito bem. Eu estou assim com o coração alegre, né, de ver as irmãs, cada um servindo, né, no serviço do MBI, no MBA, né? Eu recebo no meu celular muitas mensagens, muitas crianças cantando, né, até orando pelos irmãos. Eu estava um dia ouvindo meu Instagram, né? Aí tem um irmão Silas aqui, nosso irmão, ele estava também com Covid, né? E ele foi parar no hospital. E as crianças orando ali por ele, né? O Davi, meu irmãozinho lá de Lago do Junco, o pai dele, o Marcílio, me passou um dia ele orando por mim. Irmãos, onde que essas crianças têm aprendido isso daí? Se não for no MBI, no Ministério Bíblico Infantil. Então, isso daí é um grande mérito das irmãs que estão tomando conta desse serviço. Tem o MBA, que é o Ministério Bíblico para os adolescentes. Tem os irmãos que saem para as ruas, né? Posso orar por você? Nós estamos retomando esse nosso trabalho de posso orar por você, né? E ali em São Luís já temos 3 equipes de comportores dinâmicos aí em São Luís. Mandar ali um abraço, né, pro Cristiano, pro Joelzinho, né, pro Darlison que está lá, né, e demais irmãos também. Graças ao Senhor, vocês têm feito um bom trabalho aí em São Luís, né? Estamos voltando, né, a fazer comportagem dinâmica, tá? Vamos confiar na palavra, né, e vamos perseverar. Irmãos, como ministro da Nova Aliança também, nós precisamos perceber que o nosso caminho é estreito, né? E a porta é apertada. A porta é apertada, né? E o caminho é estreito. Ou seja, a nossa vida é uma vida de restrição, mas é uma vida de restrição que vai o quê? Nos levar a termos o quê? Um galardão. Se você quer tomar um caminho contrário a esse daí, irmãos, eu não sei se você vai tomar posse do seu galardão, tá? Mas olha só, o versículo Mateus 13:14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então essa porta estreita e esse caminho apertado, irmãos, ele nos leva para onde? Ele nos conduz para a vida. E quando ele nos conduz para a vida, ele também nos conduz ao galardão. Amém, irmãos? Isso daí é o que se requer de um ministro da Nova Aliança. Eu vou encerrar por aqui, tá? Não deu tempo, né, para falar todos os pontos, mas a intenção, irmãos, era dar uma atualizada para os irmãos e, lógico, tocar num ponto dessa reunião. Então, quem tiver uma sala para ter comunhão, né, pode abrir a sua sala, tenham comunhão, e Jesus é o nosso Senhor.